Bom dia, meu povo. Vamos então à aula da semana, que é a noção de função por meio de conjuntos. É uma questão bem sossegada, não é difícil de fazer, tá? Eu só vou ajeitar algumas coisas aqui, já ir conversando com vocês. Mas basicamente, o que nós vamos ter que ver, tá? Que sempre nós vamos ter um conjunto A e um conjunto B, tá? Esse conjunto A e esse conjunto B, ele pode ser, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu poderia usar a noção de conjunto que eu já dei para vocês e fazer menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, esse aqui seria o conjunto A, certo? E ali do lado tem o conjunto B, que eu poderia abrir as chaves, né? Escrever menos 8, menos 6, menos 4. Menos 3, 0. Aí vem o 3, 6 e 7. Então, eu posso representar os conjuntos desta forma, ou eu posso representar eles usando uma tabela, usando esse diagrama de Venn, certo? Agora, vejam só. Dá uma olhadinha aqui, ó. A estão alguns números inteiros e B outros, tá? Devemos associar a cada elemento de A o seu triplo em B. Então, por exemplo, se eu tenho menos 2 em A, o triplo de menos 2 é menos 6. O triplo de menos 1 é menos 3, é menos 1 vezes 3. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Aí o que a gente deve fazer? A gente deve escrever o diagrama, colocar todos os elementos de A neste diagrama. Agora pegar o diagrama B, que é todos os elementos que eu citei aqui, escrevê-los aqui. E aí assim, o menos 2 e o menos 6 eu faço uma flechinha do menos 2 até o menos 6. O menos 1 e o menos 3 eu faço uma flechinha do menos 1 até o menos 3. Uma flechinha do 0 até o 0, uma flechinha do 1 até o 3, uma flechinha do 2 até o 6. Na verdade, eu vou ligando esses números, certo? Então, o que a gente precisa saber desta parte? Primeiro, que desse conjunto aqui do lado esquerdo, dessa bolinha aqui, desse diagrama, precisa sair somente uma flecha. Uma só flecha de cada número, certo? E todos os números aqui precisam ter flechas. Só isso. Do lado esquerdo, interessa o que acontece. Você precisa só saber aqui. Todos esses números têm que ter somente uma flecha, tá? Saindo de cada número, e todos os números têm que ter flecha. É isso que eu estou explicando aqui. Como é que eu poderia representar essa função aqui? Y igual a 3x. Se eu chamo esses caras de x e esses caras de y, e eu estou dizendo que esses caras são o triplo desse, aqui nós vamos ser 3x. Aqui é o x e aqui é 3x. Tá? E aqui está resumido o que eu falei a recém, sem muito estresse. E aí nós vamos ter alguns exemplos. Então aqui, dizer se cada um desses diagramas aqui é ou não uma função. Vamos olhar o diagrama número 1. Vocês perceberam que está saindo mais de uma flecha aqui e mais de uma flecha aqui? Não é função. Então, isso aqui não é função. Aqui também, ó, várias flechas de cada número. Isso aqui também não é função. Olha aqui, ó, saiu uma flecha de cada número e todos os elementos aqui têm flecha. Aqui não são números, são variáveis, né? Então, saiu uma flecha de cada letra tem uma flecha. Não interessa se todas estão indo para o mesmo ponto. O que interessa é que cada uma dessas letras tem somente uma flecha. E todas as letras têm flecha. Portanto, o diagrama 3, como eu digo aqui,
ele é uma função. Aqui embaixo eu escrevi o que eu estou falando, tá? Tá escrito ali. Olha no diagrama 4. Aqui, ó, sai duas flechas. Já não é mais função, tá? Se saiu duas flechas aqui do menos 3, deixou de ser função. Aqui, ó, saiu uma flecha de cada número e todos os números têm flechas. Então, isso aqui é função. Saiu duas flechas de um elemento. Não é função. Saiu uma flecha de cada número aqui. Tu vai dizer assim, ah, professor, isso aqui é função. Não é. Por quê? Porque o 0 não tem flecha. Se um desses caras aqui não tiver flecha, foi. Não é mais função. E aqui é função porque sai uma flecha de cada número. Todos os números têm flecha. E não interessa se aqui, ó, foi 2 números para o mesmo lugar. Isso não faz mal. O importante é esses caras assim, ó, tá desse jeito. Sempre tem que estar assim. Aí é função. Então, para ser função tem que ser assim, assim, né? Ou acho que é só essas duas que são, né? Então, isso aqui é função. Olha aqui, o diagrama 3 é função. O diagrama 5 é função. E o diagrama 7 é função. O diagrama 7 não é função. O diagrama 8 é função. Então, tá aqui resumido, tá? Eu tô fazendo minhas aulas aqui, cuidando dos meus filhos, então eu vou dar uma pausazinha aqui porque estão me chamando lá. Voltamos. Então, aqui na número 2, eu peço o seguinte. Dados os conjuntos, né? A e B. Então, como é que nós vamos resolver esse exercício, tá? De forma que fique fácil de fazer. Primeira coisa. Nós vamos fazer o diagrama de Venn. Tá? Eu vou chamar aqui de A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O A eu posso pôr em cima ou embaixo. Vou botar embaixo aqui que está melhor no visor. Vou pegar o conjunto B. Vou chamar esse cara aqui de B. Vou botar o menos 1, 0, 1, 3 e 4. Certo? E vou olhar ali. E a correspondência A e B por y igual a x ao quadrado. Então, eu tenho que a correspondência A e B vai ser y igual a x ao quadrado. Gente, isso aqui não é difícil de fazer. Se eu chamar esses caras aqui, ó, eu estou chamando esses caras de x. E esse cara é o y vai ser sempre... Isso vai depender do exercício, tá? Mas aqui, como eu estou falando de A em B, o A é o x e o B é o y. Tá? Se fosse B em A, seria o B o x e o A o y. Então, como é A em B, é x em y, eu vou fazer o seguinte, ó. O que está dizendo aqui, ó? Y igual a x ao quadrado. Então, quanto que é menos 2 ao quadrado? Menos ao quadrado é mais, é positivo, regra de potência. Então, esse menos 2 vai ficar ligado lá com o 4. O menos 1 ao quadrado é um positivo, vou ligar ali. O 0 ao quadrado é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. O 1 ao quadrado é 1 e o 2 ao quadrado é 4. Vocês perceberam que saiu uma flechinha de cada um dos elementos? E aqui eu não preciso nem olhar, eu só tenho que olhar aqui, ó. Todos os elementos têm uma única flecha, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos dizer que isso aqui é uma função. E ainda fizemos também aqui a representação dela por meio de conjunto. Então aqui eu deixei bem explicado o que eu fiz ali, está aqui, né? O exemplo. Então ele é uma função porque todos os elementos de A têm uma única flecha em B. Aí aqui embaixo eu peço alguns exercícios, tá? Eu quero fazer um exemplo que não tenha, que não é função. Nós poderíamos pegar o mesmo exemplo acima, porém fazendo y igual a x ao quadrado menos 3. Tá? Vamos usar essa aqui. O conjunto eu quero que seja o mesmo. Isso aqui é um outro exemplo que não está aí no material que eu mandei, tá? Menos 1,
0, 1 e 2, conjunto A, uma função de A em B, quero saber se isso aqui é uma função de A em B, dados esses elementos, menos 1, 0, 1, 3 e 4, então vou chamar esse conjunto aqui de B, então sempre chama A e B. Agora é x ao quadrado menos 3, então nós vamos fazer, quanto que é 2 ao quadrado? É 4, menos 3 dá 1, então o menos 2 vai ligar com 1, ó, já não vai ser mais que nem o outro exemplo que eu tinha feito. Agora, 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado é 1, menos 3 dá menos 2. Então, aqui é um menos 1, né? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, menos 3 vai ficar menos 2. Onde é que eu vou ligar aqui? Eu não tenho menos 2. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas é só o senhor pegar e escrever ali o menos 2 aqui em cima, né? Não. Eu não dei, olha aqui, ó. Se eu estou usando o mesmo exemplo, eu não tenho menos 2. Portanto, esse cara aqui não tem flash. Se eu fizer o 0, vai dar o menos 3, também não vai ter flash. Se eu fizer 1, também vai dar menos 2, não vai ter flash. O único que vai ter flash é o 2 e o menos 2. Então, se eu só tive duas flashes aqui, tem gente sobrando, isso aqui não é função de A em B. Por quê? Porque sobrou gente desse lado sem flecha. Tá? Eu acho que é uma aula bem tranquila. Aí aqui nos exercícios eu peço para vocês olharem cada um desses diagramas aqui e dizerem se é ou não é função. Eu não vou responder porque está muito na cara. E essa número 2 e número 3 vocês façam do jeito que eu falei. Formular um exemplo de função, vocês podem usar um parecido que eu fiz agora. Pode usar inclusive esse exemplo aqui. Isso aqui, para ser função, eu teria que colocar o menos 2 aqui e o menos 3. Se colocar o menos 2 escrito aqui, ó, e o menos 3 tudo dentro do conjunto, isso aqui passa a ser uma função. Então esse pode ser um exemplo aqui da número 4. O número 5, vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Esse cara é a raiz desse. Esse é a raiz desse. Esse é a raiz desse, esse é a raiz desse, esse é a raiz desse. Ao mesmo tempo que esse cara é 1 ao quadrado, esse é 2 ao quadrado, esse é 3 ao quadrado, esse é 4 ao quadrado, esse é 5 ao quadrado. Então é isso que vocês têm que pensar aqui. Essa questão é um pouquinho mais elaborada, mas assim, nada que vocês não consigam fazer, ok? Então aula bem rapidinha, bem tranquila. Se tiver dúvida de um exercício específico, me fale. Até domingo eu mando o gabarito, né? Segunda vocês têm que entregar isso aqui. Eu vou tentar mandar até domingo, né? O gabarito ali no Google. Tem que comentar, tem que curtir para mim ver que vocês estão assistindo. Tá? Não precisa compartilhar. Se quiser compartilhar, agradeço, mas não precisa. A ideia é só que vocês, que eu tenha certeza que vocês estão acompanhando os vídeos, né? Porque eu penso assim, a gente faz um esforço para fazer uma videoaula, para acrescentar na vida de vocês, e eu preciso do retorno, que é saber que vocês estão aproveitando esse material. Senão de nada adianta eu passar aqui um tempo gravando, né, preparando a aula e tal, se vocês não estão aproveitando, tá bom? Por isso que eu peço esses comentários, essas curtidas. Um abraço e até mais!